Bom, voltando aqui no nosso slide, deixa eu caçar ele aqui. Aqui, achei. Então, né, a lei 8.213 de 91, né, fala dos benefícios da Previdência Social, justamente do Ministério do Trabalho, né, em relação à CIPA. Né, eles prevêem as ações de reabilitação e prevenção, além dos benefícios acidentários e o conceito de acidente de trabalho. Né? Então, uma frase boa aí, ó, conhecer as normas é o primeiro passo para trabalhar com segurança e responsabilidade. As diretrizes, né, para a prevenção de acidentes no ambiente hospitalar, um dos primeiros pontos, né, a organização e limpeza. Um ambiente organizado e limpo, né, ele evita danos e lesões à saúde não só do colaborador, né, mas até de quem frequenta o local. Né? No caso da organização, evitar acúmulo de objetos, né, principalmente em passagens, e debaixo de extintores, né, e a limpeza, manter sempre aí o ambiente limpo para evitar, né, proliferação de doenças, né, não esquecer também da higienização das mãos, que é primordial, né, em toda vez que a gente toca em alguma coisa, que a gente está num ambiente muito infectado, né, várias doenças, equipamentos e instalações, né, toda vez que a gente for ligar um aparelho, verificar a tomada, se está assim, né, em condições, não tem nada, nenhum fio para fora soltando, se o equipamento não está com fio desencapado, se está funcionando perfeitamente, se não estiver, não insista em usar, né, nós vamos falar mais lá para frente, o uso correto de EPIs, está aí novamente, para a gente poder firmar essa diretriz aí, que é a mais importante, né? Mais de 90% dos acidentes de trabalho são evitados e minimizados mediante o uso correto dos EPIs, né? O comportamento seguro é você não negligenciar a sua saúde, não negligenciar a sua segurança, né? É você saber, você fazer o correto, né? Mesmo que são coisas simples, coisas cotidianas, rotineiras, que a gente, né, como se diz, já estamos cansados de fazer, a gente não negligenciar esses momentos, né? Não colocar a nossa vida em risco por pequenas coisas, por bobeira. A ergonomia e cuidados pessoais, né? Em casos da ergonomia, eu falo que ergonomia não é só mobiliário, né? Não adianta a gente ter um mobiliário adequado se a pessoa não senta corretamente, se ela tem uma má postura no seu dia a dia, se ela não faz um alongamento, né? Se ela não procura cuidar da sua própria saúde, né? Porque da mesma forma que uma pessoa pequena tem as necessidades de adequar o ambiente para ela, seja um computador, a cadeira, um apoio de pé, assim as pessoas mais altas também, né? Então isso a gente tem que adequar de acordo com cada um, porque os mobiliários têm medidas padronizadas, né? Então a gente tem que fazer essas adequações aí conforme a solicitação, conforme a gente vai fiscalizando e vendo essas necessidades aí nos setores, tá? A prevenção contra incêndios, né? A gente tem já a brigada, né? Até relembrar aí que dia 29 e 30 vamos ter lá no Corpo de Bombeiros, o curso de brigadistas, né? Que é muito importante também. A gente tem um documento lá no GESUS, na parte de segurança do trabalho, né, que fala sobre prevenção, rotas de fuga, né, interessante vocês depois dar uma lida lá, como que funciona, e, claro, comunicação e cultura de segurança, né, que são fundamental, né, que é a comunicação efetiva, que é aquela comunicação certeira, sem suposições, né, que tem a informação certa para dar, né? E a cultura da segurança, né? Como eu já falei, nós não estamos aqui para punir ninguém,
né, para perseguir ninguém. Mas, como se diz, o que é certo, e a gente trabalha mediante protocolos, né, que a gente tem os POPs dentro da instituição, tem os PRS, que são os procedimentos sistêmicos, então nós trabalhamos à base de protocolos de segurança, nós não trabalhamos na base do coleguismo, né, a gente não tem problema ser colega de ninguém, amigo de ninguém, mas dentro da instituição nós temos que priorizar, né, os protocolos, priorizar a segurança, priorizar a nossa vida e a nossa saúde, né? Até porque também, se acontecer alguma coisa, você não vai ter nenhum amigo depois, né? Porque se você morrer ou se você for afastado, é capaz de você perder até o contato, né, com todo mundo, tá? Então, lembre-se bem, né? Somos adultos maduros, então essa a cultura da segurança ela é primordial na prevenção aí dos acidentes e os danos que podem aí contribuir para acarretar em sérios danos na nossa segurança e na nossa saúde. As atribuições da CIPA, né? Temos aí identificação de risco. Todas vocês podem ver que aí, dependendo dos setores, né? Todos os setores existe esse mapa de risco, né? Conforme cada bolinha que tem aqui é um risco que existe naquele setor. Então, nesse mapa de risco consta como que como que tem que estar, né? A vestimenta, como que tem que estar o profissional, o colaborador dentro daquela área ali, né? Então, por exemplo, lá dentro da enfermagem, tem lá, né, os riscos lá biológicos, que, né, tem outros riscos. Então, por exemplo, a gente tem que estar com o sapato fechado, né, tem que fazer, por exemplo, uso de capote quando tiver algum tipo de precaução, né? Então, assim, a gente tem que seguir à risca esse mapa de risco, né? A questão do uso de adornos, que realmente é uma coisa assim que é primordial também, porque é um risco de contaminação que existe, né? Os adornos. Então, a gente tem que, além de identificar, né, essas questões, a gente tem que notificar para o técnico de segurança do trabalho, para ele notificar o responsável, né, o supervisor daquele setor, né, a fim de conscientizar mesmo. Eu sei que é difícil, né, mas no ambiente de trabalho, tanto a questão do adorno quanto a questão do EPI são primordiais nessa nossa busca aí para evitar, né, danos à saúde do colaborador. Então, são temas, né, que sempre vão estar em pauta e sempre a gente vai estar aí fiscalizando, né, não para punir, lembro mais uma vez, não é punição, mas é para garantir a segurança e a saúde daquele colaborador ali no seu setor, no trabalho que ele está fazendo. Solicitações de medidas corretivas, né? Uma vez que a gente identifica o risco, a gente deve, né, comunicar ao segurança do trabalho, solicitar, né, que sejam implementadas medidas corretivas ali, né, seja ela, ele vai notificar, né, a BRIOS ou para manutenção ou até mesmo para a instituição, né, a diretoria, para poder sanar aquele problema ali, né? Então, além da comunicação, né, efetiva, como a gente falou, a gente vai garantir que essas ações sejam tomadas, né, sejam resolutivas e nós vamos acompanhar se ela realmente foi realizada, se não foi, né, se ali a pessoa vai ter aquele risco novamente. Então, isso aí a gente vai acompanhando também. Temos as promoções, né, promoção de campanha de segurança, que nada mais é do que as campanhas de conscientizações e treinamentos que a gente faz no decorrer, né, e do ano, educando, né, todos os colaboradores sobre as práticas seguras e prevenção de acidentes. Não só da prevenção, né, e as práticas seguras, mas também a conscientização de cuidar da saúde, né? Então, vocês notam aí que nós
nós fazemos várias campanhas, né? Igual, por exemplo, o Outubro Rosa, nós vamos fazer agora o Novembro Azul. Então, tudo que é voltado para a saúde do colaborador, né? Às vezes, em conjunto com outras comissões, a gente promove aí esses eventos a fim realmente, assim, da preocupação da saúde do colaborador, né? Temos acidentes de investigação, né? Durante os acidentes que acontecem, né? A gente tem a CIPA tem um papel crucial aí, porque a gente deve coletar informações, né? Analisar essas causas e buscar soluções para que sejam evitadas, né? Situações semelhantes no futuro. Em caso de acidente, por que acontece? De segunda a sexta, né? Praticamente todas as lideranças, segurança do trabalho, DP estão aí, né? Então, às vezes, final de semana, muitas das vezes quem fica encarregado desse trâmite aí acaba sendo a supervisão de enfermagem, né? Então, ou o próprio responsável do setor, né? Dependendo do ocorrido, né? Mas em caso de acidente de trajeto, que é o que? Aquele acidente que ocorre entre a sua casa, né? Sua residência, até o local de trabalho, ou vice-versa, né? O seu retorno para casa ou até mesmo aqui dentro da instituição, né, que te leva a ter uma lesão, ou até mesmo uma lesão, né, uma perturbação funcional que possa te impossibilitar de realizar a sua atividade laboral, né? Então, quando acontecem esses fatos, deve comunicar imediatamente, né, o seu líder ou a supervisão do seu setor, para ela no caso, vocês, como se, né, como da comissão, vocês podem comunicar diretamente, né? Tipo assim, aconteceu lá e vocês viram, estava próximo, né? Ou alguém comunicou vocês vão lá, obtêm, né, os fatos ocorridos para poder passar e vocês comunicam imediatamente para o técnico de segurança do trabalho, né? Na ausência dele, quando, por exemplo, às vezes férias, né? Ou às vezes está afastado também, a gente comunica a Ariane, né, que está tomando conta do departamento pessoal nesse momento, né? Ou então, futuramente, tiver outras pessoas, né, serão avisadas, mas normalmente a gente comunica, né, imediatamente a segurança do trabalho e o DP. Por quê? Quando acontece um acidente, naquele momento ali do acidente, o supervisor, né, ou quem está ali, já providencia, né, a questão do socorro ali, já encaminha o paciente, né, o funcionário a uma UBS mais próxima, um hospital mais próximo, né, chama SAMU, e isso a gente tem que fazer de imediato, né, tomar essas decisões aí de imediato. Mas no caso da abertura de CAT, essas coisas, né, a parte mais burocrática, a gente tem que comunicar imediatamente esses setores para serem abertos o mais rápido possível, tá bom? Para poder acontecer esse trâmite aí sem demora. Né? E tem a questão da prevenção de assédio, né? Que além das questões relacionadas à segurança física, a CIPA também agora, ela aborda a prevenção do assédio no ambiente de trabalho, né? A fim da gente promover aí um ambiente, né? Um espaço seguro e respeitoso para todos. Lembrando-se, né? Que a gente tem que tomar cuidado muito com as coisas que fala, né? Com as brincadeiras, né? Então, assim, hoje muitas das coisas são consideradas assédio, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado aí com as liberdades, as brincadeiras com os próprios colegas, né? A fim de até de evitar constrangimento, né? É aquela questão, a gente não faz com o outro que não gostaria que fizesse com a gente. Então a gente tem que tomar muito cuidado aí com essa questão do assédio das nossas palavras e a partir do momento também, né, que isso acontecer, temos os canais de denúncia, né, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, para serem feitas, né, de forma anônimas, né, sigilosas, são tratadas diretamente com a diretoria também, né,